galera do bem, vocês estão bem? Hoje nós vamos falar sobre a carta à igreja em Esmirna, que está registrada em Apocalipse, no capítulo 2, versos 8 a 11. Vejamos então o que esta carta traz para nós. Ao anjo da igreja em Esmirna. A igreja em Esmirna, a cidade hoje conhecida como Izmir, a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país. Esmirna, na ocasião, era uma cidade antiga de uma região habitada por milhares de anos antes de Cristo. Essa cidade foi destruída no ano 600 antes de Cristo e foi reconstruída 200 anos após, no quarto século antes de Cristo, ganhando vida nova e pode ser descrita como uma cidade que morreu e tornou a viver. Durante o domínio romano, Esmirna se tornou um centro de idolatria oficial, conhecida como guardião do templo. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para a adoração da deusa de Roma. No ano 26 depois de Cristo, Esmirna foi escolhida como templo ao imperador Tibério. A arqueologia descobriu imagens na principal cidade, Poseidon, deus do mar, deus grego, e Demétria, deusa grega da terra. Na época do Novo Testamento, Esmirna provavelmente tinha uma população de cerca de 100 mil pessoas. Por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre Ásia e Europa, era uma cidade próspera. Estas coisas diz o primeiro e o último. Aqui, Jesus frisa sua eternidade, que esteve morto e tornou a viver. Na situação dos discípulos de Esmirna, ele fala de sua morte, de sua ressurreição, uma vez que os cristãos em Esmirna eram perseguidos. E muito provavelmente seriam perseguidos até a morte. Conheço tua tribulação. Jesus viu o sofrimento de seus seguidores naquela cidade. Da mesma forma que ele se compadeceu dos angustiados no seu ministério, ele olha com compaixão para aqueles que sofriam em Esmirna. Mesmo assim, ele não os poupou de toda a dor. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Eles moravam numa cidade próspera, mas aqui a Bíblia relata que eles eram pobres. Provavelmente eles sofriam discriminação por conta da sua fé e assim acabaram se tornando pobres. Também é possível que eles tenham sacrificado os próprios recursos
em prol do Evangelho, assim como os macedônios haviam feito para ajudar os irmãos necessitados alguns anos antes. Ocorre que a pobreza material não tem nenhuma importância quando se tem a riqueza espiritual. E aqui eles tinham riqueza espiritual, diferentemente dos irmãos em Laodiceia, que era uma igreja financeiramente rica, mas de pobreza espiritual. Nós chegaremos lá, obviamente. A blasfêmia dos falsos judeus. Blasfemar é falar mal. Frequentemente a blasfêmia é contra Deus. Aqui, a blasfêmia é um aspecto do sofrimento dos crentes em Esmirna, tá? Essa difamação veio dos próprios judeus, ou pessoas que se chamavam judeus, mas de fato não eram verdadeiramente judeus. Os judeus que tiveram uma sinagoga em Esmirna perseguiam os cristãos. Estes, ao invés de serem verdadeiros judeus e descendentes de Abraão, eles eram servos de Satanás, como o próprio Cristo diz aqui. Satanás é o principal mentiroso. Ele é o pai da mentira e acusador dos fiéis. Não temas as coisas que tens de sofrer, verso 10. Olha que interessante, não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus não disse, eu vou livrar vocês do sofrimento. Aqui Jesus está oferecendo conforto, não livramento. Ele está animando os discípulos a não desistirem diante das tribulações que viriam a passar. Covarde não tem esperança em Cristo. Pessoas que fogem da sua responsabilidade por medo de sofrer não são dignas de comunhão com Cristo. Pessoas que ensinam que o servo fiel será próspero e livre de sofrimento nesta vida que nós vivemos aqui, não acreditam nas palavras de Jesus à igreja em Esmirna. Hoje nós estamos cheios de igreja, de líderes evangélicos, de falsos líderes, como esses falsos judeus, servos de Satanás, que dizem que um crente precisa ser próspero, precisa ser rico. O crente não pode ser pobre, o crente não pode ter enfermidades. Eu não conheço base bíblica para isto, uma vez que nos evangelhos Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ok? Ele não está dizendo, você aceitou a fé cristã, você virou um super-homem, você virou a Mulher Maravilha. É lamentável. Todavia, não estou aqui para falar de igreja, estou falando de Bíblia. Estou falando da carta à igreja em Esmirna. Se você quiser se espelhar na carta, amém. Se você não quiser, amém também. Até porque hoje a igreja é feita de conveniências. Mas vamos ao texto. O diabo está para lançar alguns de vós em prisão. Novamente a palavra diabo ou Satanás, que é a fonte de perseguição da igreja.
Alguns seriam presos e provavelmente seriam mortos. Para serem postos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Não foram exatamente 10 dias, tá? Aqui está querendo dizer que seria um prazo relativamente curto. E o efeito dessa tribulação seria para provar a fé desses cristãos. A sua lealdade em Cristo seria testada sob ameaças de morte. Por ter fortes vínculos com a idolatria oficial de Roma, Esmirna se tornou uma cidade perigosa para os cristãos. Até depois do Apocalipse, muito tempo após o Apocalipse, perseguições atingiram os cristãos nessa cidade. Ser fiel até a morte. O fim da perseguição, para alguns, poderia ser a própria morte. Mesmo assim, eles deveriam ser fiéis. Às vezes, nós arrumamos desculpas, pretextos para não fazer algo que Deus pede. Mas nada, nem a nossa própria vida deve ser mais importante do que a nossa fidelidade para com Deus. O homem pode tirar nossa vida física, mas nós devemos temer ao Senhor, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, coroa da vitória, coroa da vida em Deus, o único que pode nos dar a vida eterna. Aqueles que amam a vinda de Jesus receberão a coroa de justiça, Paulo diz, em 2 Timóteo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em todas as cartas, Jesus chama os cristãos, os destinatários das cartas, a ouvirem a sua mensagem. O vencedor, aquele que permanecer fiel, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Aqui se refere a castigo eterno, separação eterna de Deus. Os perseguidores poderiam até causar a primeira morte, mas os fiéis jamais sofrerão o dano da segunda morte, morte eterna, separação de Deus. Morar em Esmirna, no primeiro século da nossa era cristã, não seria nada fácil para os discípulos de Jesus. Além de perseguição sofrida pelos judeus, eles enfrentavam outras ameaças poderosas, especialmente partindo de Roma. A idolatria oficial, que juntava religião e a força do governo, prometia uma perseguição perigosa aos cristãos da cidade, tentando-os a abandonarem a sua fé. Para vencer essa tentação, eles teriam que acreditar no poder daquele que já venceu a morte. Mesmo se morressem, as suas vidas seriam garantidas, somente se mantivessem sua confiança no eterno Senhor, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver.
Gostaram? Deus vos abençoe. Tenha uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser e vivermos.